Alguma vez passou pela sua cabeça por que existe tanto sofrimento num mundo que, em teoria, foi criado para ser bom? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa narrativa cósmica bem antiga que tenta responder justamente essa pergunta. Se prepare para a gente desvendar a origem de um conflito que, segundo a fonte que estamos analisando, afeta a todos nós. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Se tudo começou perfeito, de onde é que saíram a dor, o sofrimento, o mal? É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar entender, indo fundo no coração dessa história. Ok, para a gente entender como as coisas, digamos, saíram dos trilhos, a gente precisa voltar lá no comecinho. Vamos tentar imaginar como era o cenário inicial, um mundo perfeito, sem nenhuma falha. A história que a gente está seguindo nos leva de volta para uma criação impecável. Tenta imaginar um mundo onde tudo era, como diz lá em Gênesis, muito bom. Sem dor, sem morte, só harmonia. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? O palco perfeito antes da grande virada. E aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A raiz do problema todo não começou aqui na Terra. Não. A semente da rebelião foi plantada num lugar muito mais elevado, no próprio céu. O personagem central dessa rebelião é Lúcifer. E o mais fascinante é que, segundo essa narrativa, ele não foi criado mal. Muito pelo contrário. Ele era um anjo de altíssima posição, um querubim, um ser criado em total perfeição. Então, o que foi que mudou? A fonte aponta para uma corrupção que veio de dentro. A beleza e a sabedoria dele, em vez de gerarem gratidão, acabaram alimentando o orgulho. A vaidade se tornou, assim, a primeira rachadura na sua perfeição. E olha só, essa citação de Isaías mostra exatamente até onde esse orgulho o levou. Não bastava mais ser uma criatura incrível, ele queria o topo do topo. Ele desejava ser igual ao próprio Criador, queria tomar o lugar dele. E essa vontade toda de poder não ficou só no pensamento, não. Ela virou ação e acabou culminando numa guerra cósmica, um conflito direto lá no céu entre as forças leais e os anjos rebeldes que Lúcifer liderava. O resultado dessa batalha celestial foi decisivo. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados, expulsos. E o destino deles? A Terra. É exatamente aqui que o conflito que era do céu vira um problema nosso, aqui na Terra. Agora, o palco da guerra muda completamente. Vamos ver como esse conflito celestial chegou até a humanidade. E não foi com força bruta, não. Foi com uma arma muito mais sutil, o engano. Esse quadro aqui ilustra a tática de uma forma brilhante. De um lado, você tem um comando divino bem claro, com uma consequência direta. Do outro, uma contradição, também direta, que planta a sementinha da dúvida sobre a palavra e o caráter de Deus. A arma foi a desinformação. E o impacto disso foi imediato e devastador. Aquele único ato de desobediência, que a fonte chama de pecado, quebrou a harmonia que existia. Pela primeira vez, sentimentos como culpa e medo apareceram, e a mortalidade passou a ser a nova realidade da humanidade. Certo. Agora que a gente já entendeu a origem do conflito, quem é exatamente esse adversário? Vamos mergulhar um pouco na descrição que a nossa fonte faz da identidade e das táticas dele. A fonte usa vários nomes para descrevê-lo e cada um revela uma parte da estratégia. Dragão mostra seu poder destrutivo. Antiga serpente lembra a gente da astúcia dele desde o Jardim do Éden. E acusador, bom, isso revela o método dele de ficar apontando as nossas falhas o tempo todo. E qual é o objetivo final dele? Essa passagem aqui resume tudo. A missão dele, segundo a fonte, é puramente destrutiva. Roubar a paz, matar a esperança e destruir a vida. Não se trata de criar algo novo, mas de arruinar o que já existe de bom. Mas como ele age? Olha, raramente vai ser de forma direta. A fonte nos alerta que a tática mais perigosa dele é o disfarce. É a habilidade de se esconder bem na nossa frente, parecendo ser algo que ele não é. E este é talvez o disfarce mais genial dele. Em vez de aparecer como uma figura assustadora, ele pode se apresentar como um anjo de luz, algo que parece bom, verdadeiro, até atraente. É a forma mais sofisticada de engano, criada para confundir e desviar a gente do caminho. Mas, peraí, diante de um adversário tão astuto, a história termina em derrota? Que nada! A narrativa mostra que existe sim um caminho para a vitória. A fonte nos dá uma estratégia bem clara, com 2 passos essenciais.
O primeiro é confiar no sacrifício de Cristo, o Cordeiro, que seria a força que quebra o poder da acusação. Já o segundo passo é uma parte ativa nossa, se alinhar com Deus e resistir com firmeza às táticas do inimigo. No fim das contas, qual é a arma mais poderosa contra o inimigo que usa mentira? Na verdade, claro, essa citação super famosa nos lembra que a verdadeira liberdade vem do conhecimento. É a verdade que ilumina a escuridão e quebra as correntes do engano. Então, entender essa história toda não é só um exercício de curiosidade, é encontrar um pouco de clareza no meio do caos. E se essa explicação trouxe alguma luz, imagina o poder que tem compartilhar isso. Ao passar esse conhecimento para frente, a gente ajuda outras pessoas a navegarem suas próprias batalhas, transformando clareza pessoal em esperança coletiva. Muito obrigado por explorar essa jornada com a gente.